30 anos antes. A regra era simples e direta. Ninguém tem permissão para viajar na estrada depois do pôr do sol. Não especificava qual estrada, mas todos geralmente entendiam que significava a estrada estreita e sinuosa de 2 pistas que descia até a cidade praiana mais próxima, a 30 quilômetros de distância. Era a única conexão entre a gente e o litoral. Então, durante o dia, ela frequentemente ficava congestionada. Os motoristas mais experientes, meu pai sendo um deles, corriam para a cidade e voltavam nas últimas horas antes do pôr do sol, quando a estrada estava menos lotada. Mas não importava o que acontecesse. Uma vez que a noite caía, ninguém dirigia na estrada, nem mesmo meu pai, que preferia dormir desconfortavelmente em seu carro durante a noite do que tentar viajar de volta para casa. Uma vez, perguntei a ele sobre a regra por curiosidade. Ele permaneceu estranhamente quieto por um tempo, antes de dizer: "Não tem iluminação pública em todo o trecho da estrada, então é perigoso dirigir à noite." Eu podia dizer pelos seus olhos que ele estava escondendo algo mais. Então, tentei forçar uma pergunta. "Mas pai, por que você não dirige com os faróis acesos?" Mas meu pai simplesmente balançou a cabeça. "É muito perigoso, mesmo com os faróis. Quando você ficar mais velho e aprender a dirigir, saberá por que a estrada é tão perigosa." Eu cresci, mas nunca me preocupei em aprender a dirigir, já que meu irmão mais velho já tinha carteira de motorista e ficou usando o carro da família. Ao contrário do resto de nós, no entanto, ele nunca se importou muito com essa regra desde jovem. Meu pai uma vez o pegou saindo escondido de casa para dirigir tarde da noite em mais de uma ocasião. E só piorou quando ele começou a namorar uma garota da cidade vizinha. Em algum momento, nosso pai simplesmente desistiu e disse ao meu irmão, no tom mais severo que já ouvi do meu pai, para não ligar para casa se ele se metesse em qualquer tipo de problema, principalmente se ficasse nessa outra cidade até o pôr do sol. Até porque essa cidade vizinha também tinha suas próprias regras. Meu irmão, é claro, nem ligou. Ele adorava se gabar de quão maravilhoso e libertador era correr por uma estrada vazia sem nenhuma preocupação no mundo, e até me convenceu a ir junto com ele algumas vezes. Recusei, embora fosse mentira dizer que não tinha inveja dele. Mas logo, o aviso do meu pai se tornou uma realidade bizarra que tenho certeza de que nenhum de nós jamais esquecerá. Tudo começou quando meu irmão nos disse que levaria sua namorada para nossa casa depois que ela saísse do trabalho às 8 da noite. Meu pai não disse nada, mas minha mãe atipicamente expressou sua preocupação. Filho, é melhor visitar ela durante o dia. Vocês estão começando a namorar." "Não se preocupa, mãe. Ela vai passar a noite no meu quarto," ele disse. "Você pode, mas não hoje," nossa mãe disse. "Ela vai estar ocupada o próximo fim de semana inteiro, mãe." Era óbvio demais o que o meu irmão tinha em mente. Só pude admirar sua coragem enquanto ele entrava em nosso Civic e saía cantando pneus em direção à cidade vizinha. Nada parecia errado no começo, embora meu pai e minha mãe tivessem uma pequena discussão no quarto deles que eu não conseguia entender antes de ir dormir cedo. Enquanto isso, eu estava deitado acordado na minha cama, esperando secretamente o som do carro do meu irmão retornar para que eu pudesse dar uma olhada em sua misteriosa namorada. Não tem como alguém com a aparência dele conseguir uma garota bonita. Provavelmente era o pensamento que se passava pela minha cabeça quando meus ouvidos captaram o toque inconfundível de um telefone. Bem, para ser exato, não era nosso telefone da nossa casa, era o telefone do vizinho. Poucas pessoas podiam pagar por um telefone fixo naquela época, especialmente fora das grandes cidades. Minha família, portanto, pegava emprestado o telefone do vizinho Ismael sempre que precisávamos fazer ou receber ligações. Logo depois que os toques estridentes pararam, Ismael, nosso vizinho,
bateu na nossa porta, chamando alto por meu pai. Mas apesar dele ter sono leve, não conseguia ouvir o som do meu pai saindo da cama para atender a porta. Eu entendi então que essa era a maneira dele de dar uma lição no meu irmão. Provavelmente ele previu que era meu irmão que estava ligando pro vizinho e o vizinho tinha vindo falar alguma coisa pra gente. Ismael aparentemente percebeu também, porque as batidas logo cessaram e eu o ouvi se afastando da porta. Hesitei, me perguntando se era realmente ok deixar meu irmão por conta própria em Deus sabe onde. Resolvi então colocar minha cabeça para fora da janela do meu quarto, que dava para a rua lá fora. Ah, você acordou, Ismael disse, embora houvesse um olhar sombrio em seus olhos. Então, é sobre seu irmão. O carro de vocês quebrou em algum lugar abaixo da colina. Vou descer para ver se eu posso ajudar ele. Você vem junto? Concordei sem pensar duas vezes e entrei no banco do passageiro. Era hora de eu tomar alguma coragem, ainda mais com um adulto no carro. Assim que passamos pela última fileira de casas da nossa cidade, foi como se o mundo inteiro tivesse derretido. Tudo o que eu conseguia ver pelas janelas era uma névoa espessa e impenetrável de um preto escuro. Ismael, você não ligou os faróis, eu disse, entrando em pânico quando percebi que ele estava dirigindo quase às cegas. Não mesmo, ele respondeu calmamente. O barulho do carro já é perturbador o suficiente. As luzes só vão irritá-los ainda mais. Não ousei perguntar quem exatamente estávamos irritando. Corremos em rumo da cidade vizinha, pelo que pareceu uma eternidade em completa escuridão, fazendo curvas tão fechadas que seu pequeno carro parecia derrapar sobre duas rodas. Foi só quando avistamos duas luzes piscando à distância que Ismael finalmente começou a desacelerar. Ali, Ismael, esse é nosso carro. Apontei para o Civic estacionado na beira da estrada, com as luzes de emergência acesas. No caminho, dava para ver além do carro o horizonte da cidade vizinha. Só nesse momento, percebi que tudo estava ficando mais claro, mas não um claro normal. Era como um esverdeado vindo dos céus. Aquilo não fazia sentido. Sempre ouvi falar que por esses lados os fusos horários eram diferentes, mas isso já era loucura. Era como se o tempo funcionasse diferente ali mais à frente. Aparentava como um pôr do sol, só que de um verde horizontal diferente. Fiquei com os olhos grudados no horizonte, quase como em transe. Não me mexia, nem conseguia me controlar conscientemente. Saí do transe quando ouvi Ismael cantando baixinho. Ele então parou seu canto, com um pouco de suor na testa, desviando o olhar como um louco. Ele pareceu disfarçar o incômodo e murmurou: o carro tá ali mesmo, mas não tô vendo ninguém no assento do motorista. Ele disse. Quando nos aproximamos do carro, meu irmão não estava em lugar nenhum. Em vez disso, uma garota estava sentada no banco do passageiro da frente, visivelmente abalada, mas ilesa. Ela não pareceu reagir à nossa presença quando Ismael parou ao lado do carro e abaixou a janela. Você está bem? Ele gritou. Quando ela não fez nenhum movimento, ele apertou a buzina até que ela finalmente virou a cabeça em nossa direção. Eu não conseguia dizer exatamente sua expressão facial, por causa do tom do céu, que, apesar de verde a alguns quilômetros, se misturava com o escuro da noite de nossa cidade. Mas um arrepio inexplicável percorreu minha espinha quando senti o olhar dela em mim. Vocês estão aqui para ajudar? Ela falou num sussurro. Cadê o Cauã? Para onde ele foi? Ismael perguntou pelo meu irmão, sua voz ficando mais falha de repente. A garota gesticulou a mão lentamente em direção à estrada esverdeada à nossa frente. Ismael parou por um momento, antes de se virar para mim e dizer: Você fica aqui com a garota, tá? Eu mesmo vou encontrar o Cauã de a pé. Espera! Falei, enquanto me atrapalhava com o cinto de segurança. Mas quando tirei, Ismael já tinha saído. A única coisa que me aliviava era que ele havia deixado a chave na ignição.
Então eu tinha o barulho do motor em marcha lenta e a luz fraca do painel para tirar um pouco da minha ansiedade. Bem, também havia a garota, mas algo nela parecia extremamente errado. Você consegue vê-los, Cauã, ali atrás? A voz sussurrante da garota me disse. A curiosidade levou a melhor, e eu virei minha cabeça para olhar para a janela traseira. No começo, eu não tinha certeza do que deveria ver, mas então a pouca claridade que estava indo embora iluminou algo se estendendo pela largura da estrada. O que diabos era aquilo? Eu conseguia distinguir aquelas coisas como sendo fios de sombra flutuando em uma única fileira. Meu grito congelou na garganta quando vi 6 figuras humanoides distintas, ombro a ombro. E a cada segundo, as figuras se aproximavam, cada vez mais perto, suas aparências se tornando mais claras e definidas. Fui tirado do meu transe por uma batida forte na janela. Cauã, anda logo, destranca a porta do carro, ouvi a voz de Ismael dizer. Pisquei e as figuras desapareceram como se nunca tivessem estado ali. Abri a porta do carro correndo e Ismael jogou o corpo mole do meu irmão no banco de trás com um grunhido. Ele tá bem? Perguntei. Ele vai sobreviver, mas eles ferraram seu irmão, ele disse, sentando-se no banco do motorista e ligando o carro. Não tem escolha a não ser deixar o carro de vocês aqui. Fala pros seus pais me procurarem de manhã. Aí posso levá-los até aqui para pegar o carro de volta. Tá bom, falei, antes de reunir coragem para perguntar. Quem são essas pessoas? O que elas fizeram com meu irmão? Perguntei. Ok, verdade. Você ainda não tinha nascido quando aconteceu, ele disse calmamente. Há muito tempo, essa estrada fazia parte de uma rodovia que ia até a capital. Muitos veículos usavam essa estrada para chegar lá, e por causa da cidade vizinha ali, onde o pôr do sol causa um certo tipo de transe nas pessoas, a estrada acabou sendo afetada. Era fácil perder o controle se você não estivesse prestando atenção. Muitos acidentes aconteceram aqui como resultado. Uma noite, um ônibus estava viajando nessa mesma estrada com 7 passageiros, todos estudantes do ensino médio em uma viagem de férias para a capital. O motorista era novo na estrada e, ao ultrapassar outro veículo, percebeu o pôr do sol verde. Ele não conseguiu tirar os olhos daquilo. Havia uma curva à frente e foi tarde demais para o ônibus parar a tempo. O motorista então pulou pela porta e o ônibus com 7 passageiros caiu direto em uma vala. O buraco era muito íngreme e profundo para tentar um resgate, então no final todos no ônibus foram dados como mortos. O ônibus nunca foi recuperado. No entanto, até hoje, há rumores de que seus corpos ainda estão em algum lugar lá embaixo, esperando para serem encontrados. Ismael disse. Isso é horrível. Então, essas coisas eram pessoas? Perguntei. Você as viu? Quantas você viu? Ismael perguntou. 6, eu acho. Algo clicou na minha mente então, e eu comecei a dizer. Não, então, se são as pessoas do ônibus, uma tá faltando. Não, ele sussurrou, enquanto olhava para o espelho retrovisor. A garota. Virei-me freneticamente para verificar meu irmão no banco de trás. Não, Ismael disse em voz baixa. Não olhe. Essa foi a primeira vez que vi medo verdadeiro nos olhos de outra pessoa. Forçando minha saliva pela minha garganta repentinamente seca, afundei no meu assento e abaixei meu olhar o melhor que pude. Ismael virou o carro e começou a viagem de volta. No entanto, dessa vez, estávamos lutando para ganhar impulso na subida, mesmo na primeira marcha. Parecia que o carro tinha se tornado mais pesado do que na descida, e eu tinha mais do que certeza de que meu irmão magrelo não era a causa disso. Ismael, o que a gente deve fazer? Murmurei tão baixinho que pensei que ele não entenderia o que eu estava dizendo. Eles não vão nos machucar, ele respondeu, embora sua voz estivesse tensa. Então, Ismael começou a murmurar algo baixinho, algum tipo de canto de oração,
como ele cantou quando estávamos indo. O carro de repente sacudiu de um lado para o outro naquele exato momento, como se algo pesado estivesse se debatendo no banco de trás. Precisei de cada fibra do meu ser para não gritar alto em pânico. Juro que ouvi risadas antes que o tremor parasse abruptamente. Ismael não perdeu mais um momento e pisou fundo, fazendo seu carro voar pela estrada. Se não fosse por sua experiência de direção, eu não duvidaria por um segundo que teríamos acabado em uma vala também. Foi só quando as luzes da cidade apareceram à distância que finalmente diminuímos a velocidade. E quando Ismael parou ao lado de nossa casa, meu pai já estava esperando na porta da frente. Ismael e meu pai trocaram um olhar estranho e depois de agradecer a Ismael por sua ajuda, meu pai carregou meu irmão para fora do carro, em direção à nossa sala de estar. Demorou até o dia seguinte para meu irmão finalmente recuperar a consciência. Estranhamente, a última coisa que ele se lembrava era do motor misteriosamente morrendo no caminho de volta para casa e ele saindo do carro para abrir o capô. Ele não conseguia se lembrar de ter ligado para Ismael para pedir ajuda, e logo percebi que não havia como ele fazer uma ligação, já que não havia telefones públicos ao longo da estrada. Quanto à sua namorada, aparentemente, ela tinha adoecido e foi forçada a ficar em casa, então ele não conseguiu encontrá-la naquela noite. Estranhamente, no entanto, meu irmão tem evitado dirigir naquela estrada em particular desde então. Ele até terminou com a namorada depois disso. Foi só recentemente, quando uma nova rodovia para a cidade, que contorna completamente a estrada antiga, foi concluída, que ele sugeriu fazer um passeio noturno junto comigo do nada. Fiquei tão surpreso que concordei sem pensar duas vezes. Foi só quando sentei no banco do passageiro que, de repente, me lembrei do incidente de muitos anos atrás e me ocorreu o quão estranha foi a mudança de ideia do meu irmão. Então, o que houve? Perguntei a ele curiosamente. O que faz você querer dirigir à noite de novo depois de tanto tempo? Eu nunca parei de querer dirigir à noite, ele disse. É que por muito tempo continuo tendo o mesmo pesadelo, sabe? Eu ri. Um pesadelo? Sempre o mesmo ônibus descendo o mesmo trecho daquela estrada. E eu sempre estou no assento do motorista, não importa o que eu faça. Meu sorriso desapareceu. Ele continuou contando seu pesadelo. Depois de ultrapassar um carro na frente, eu olho para o céu. O céu maldito daquela cidade vizinha, verde como todo fim de tarde. Daí eu pulo do ônibus para me salvar de cair na vala. Cara, os gritos no final do pesadelo são os piores. Até a próxima. Obrigado.